pessoal, nós estamos aqui hoje com a professora Marli, do campus do IFMG de Ouro Branco, para a gente falar um pouco sobre a cultura afro-brasileira. Seja bem-vinda, Marli. Obrigada. Queria ressaltar a importância dessa temática, né? E dizer assim que é uma temática muito ampla e que talvez aqui nesse momento a gente não consiga abordar todos os aspectos da cultura afro-brasileira. Sim. Onde que você acha que está mais marcante a cultura afro-brasileira no cotidiano? Uma excelente questão para a gente poder pensar. Eu diria que a cultura afro-brasileira está em todo o nosso cotidiano, né? Quando a gente pensa na própria formação da sociedade brasileira, ela é aí composta por referências africanas e, né, dos povos em diáspora, e por que não dizer das marcas, das tradições, daquilo que hoje a gente então denomina de afro-brasileiro, né? Então, diria assim que em todo o nosso dia a dia a gente vê presenças, referências do que a gente chama hoje de cultura afro-brasileira, seja na nossa alimentação, no nosso modo de vestir, na constituição das nossas identidades, né? Ainda que a gente desconheça que determinadas referências são afro-brasileiras e africanas. Fala pra gente, então, por favor, um exemplo mais próximo da vida cotidiana. Sim, então a gente pode pensar nas referências musicais, por exemplo, né? Na própria questão da dança. Então, quando a gente pensa em referências musicais, quando a gente traz a percussão, os tambores, então, vem de culturas afro-brasileiras, né? Ainda que a própria confecção de um tambor tenha outras referências, mas aqueles ritmos, né? Um ritmo que é o Ijexá, que tem relação com as religiosidades de matriz africana, o candomblé, por exemplo. E isso a gente escuta no axé, sem saber que é uma referência afro-brasileira. Sim. Né? Quando a gente também, algo que hoje a gente vê muito na moda, por exemplo, na moda feminina, os turbantes, as faixas, também tem relação com culturas afro-brasileiras e culturas africanas, né? Então, quando a gente pensa também na própria ideia de uma cultura afro-brasileira, vem dessa relação, né, retomando aí o processo de escravização, o processo de colonização desses povos em diáspora. E o que é isso? Esses povos que foram trazidos para o Brasil forçadamente, né, para a mão de obra ser escravizada, e que aqui também trazem a sua cultura, né? Ainda que o processo de escravização e a própria colonização tiveram fatores ali de desconstituir aquilo que era a identidade desses povos, mas isso permanece com eles aqui, né? E eles vão manifestando a sua cultura em movimentos de resistência. E aí a gente vê algumas referências, né, ou ainda traços que vão marcando nossa cultura desde essa época. E os turbantes têm essa relação. As tranças, né? Então a gente hoje, pensando na constituição do que é uma moda feminina também, e que tem a ver com o processo de constituição de identidades, as tranças, as referências para os cabelos afros, né? Que em um determinado momento a gente tinha, enquanto um padrão de beleza, ainda que a gente tenha, né, a ideia de um cabelo liso, com um cabelo bonito. E hoje a gente vê movimentos de resistência trazendo essa questão, não só dos turbantes, mas como também das tranças, né, dos dreads, enfim, e que são processos de constituição da identidade, principalmente quando a gente pensa em termos de manifestação cultural. Não é só um paramento, um arranjo para embelezamento, faz parte da constituição do ser negro, assim, né? E está aí no nosso cotidiano. Até nessa pegada sobre a identidade, em que fase da sua vida que você se identificou mais com a cultura afro-brasileira? Tem uma autora que ela chama Neuza Santos, né? E ela vai falar sobre o tornar-se negro. Não que a gente não saiba que a gente é negro, né? Mas essa ideia da identificação, né? E aí de uma consciência negra, né? Quando você tem a consciência racial. Então esse processo, por exemplo, isso foi mais tardio na minha vida. Agora, pensar as referências à cultura
cultura afro-brasileira, a cultura negra dentro da minha própria família. Então, meu pai e minha mãe são negros, a família vem de ex-escravizados, né, principalmente a família do meu pai. Então, a gente teve sempre, desde a infância, essa relação com a cultura negra, seja na música, né, nos próprios instrumentos de percussão, por exemplo, nos chás, né, o uso de ervas, o contato com benzedeiras, ainda que minha família fosse católica, né, praticante, mas essa relação com as benzedeiras era muito forte. A minha avó paterna era benzedeira, né? Então, desde a minha infância, eu tenho contato com a cultura afro-brasileira, né? Agora, a ideia de uma identificação, me identificar como mulher negra, a partir de uma construção de uma consciência racial, isso vai ser da época final da minha graduação, né? E a minha entrada na universidade com muita força, mas mais para o final da minha graduação, pela relação com os movimentos sociais que eu vou participando, né? O próprio movimento negro, o movimento estudantil. Então, vão constituindo a minha identidade, me constituindo como mulher negra, né? Nesse sentido da consciência racial. Mas o contato desde a infância, né? Na própria família. Como que foi para você a questão do preconceito? O que te ajudou a confiar mais em você e a superar isso? Bom, também. Então, pensar assim que o preconceito, né, ele vou te dizer assim, eu percebi o preconceito quando eu saio de casa, né? Então, essa minha saída de casa tem a ver com o processo de escolarização. Então, quando eu entro na escola, eu consigo entender o que é uma discriminação, um preconceito. E aí, para a gente poder pensar como que a escola é uma instituição importante na constituição das nossas subjetividades, né? Porque as coisas acontecem ali. E ali que a gente lida com a diferença, né? Às vezes também, igual você falou, quando eu saí de casa, às vezes é o primeiro contato que a criança tem com o mundo externo. Exatamente. Então, é nesse contato que eu vou perceber o preconceito, perceber que eu sou diferente, que é uma diferença que em determinados espaços ela não é aceita, ela é contestada, né, no sentido de um não pertencimento, de um não lugar, né? Então isso, na minha fase, na minha infância, isso me marca bastante, né? E muitas vezes ali eu não tinha ferramentas naquele momento para lidar com essas questões. As ferramentas que eu tinha eram a minha família, né? Então esse acolhimento que a minha família dava, né? E aí, talvez, vou falar talvez, mas para não dizer assim, afirmar com 100%, por conta dessas raízes que a minha família também tinha, né? E dessa valorização que a minha família tinha às suas raízes, porque a gente vai encontrar outras famílias que não necessariamente são uma realidade. E outros mecanismos de defesa, com os meus em que sentido? Quando eu vou também reconhecendo outras pessoas que são iguais a mim. Então, na minha primeira escola, eu andava com duas amigas. Uma era filha da servente, que estudava lá nessa escola, e aí ela tinha a bolsa, né, para estudar nessa escola, e uma outra que era filha da amiga do meu pai, que também não tinha naquele momento uma consciência racial, mas tinha a pele preta, né? E aí a gente era identificado dessa forma. Então a gente se juntava, andava sempre nós três, né? Que é a Elisa e a Ana Carolina, aqui de Ouro Branco, inclusive, né? Que aqui foi o meu primeiro processo de escolarização. Então a gente sempre andava junto, né? Talvez naquele momento, isso eu fui perceber muito tempo depois. Por que éramos nós três, né? E ali é como se a gente constituísse ali a nossa armadura, né? A forma como que a gente tinha também de resistir ou de se proteger frente às discriminações que a gente passava no espaço da escola. Depois disso, vai ser, eu falo, não, né? Algumas referências intelectuais negras e negros vão falar de um processo de embranquecimento, né? Que também é uma forma, se a gente for pensar bem, é uma forma de proteção. Como que a gente vai, ao longo do nosso desenvolvimento, tomando como referências aquilo que é do sujeito branco, que constitui o sujeito
sujeito branco, né? E é uma forma de proteção, muitas vezes, né? Para ser aceito em determinados lugares, para não sermos questionados. Eu vou sentir isso com muita força na universidade, né? Como que eu precisava seguir ou ter determinados tipos de comportamento para ser aceito. Hoje, depois de um processo de estudo, desse reconhecimento, né, da minha identidade, eu vejo que isso foi um processo de embranquecimento, né? E aí, nesse processo de embranquecimento, eu vou destruindo muitas vezes aquilo que era minha identidade para ser aceito naquele espaço. Bom, aí depois disso, já no sentido de um empoderamento, né, frente a essa consciência racial, eu consigo hoje enfrentar esses processos de discriminação não como uma sujeita embranquecida, mas de uma identidade que eu a coloco, né? De uma busca de um poder falar deste lugar que é o meu de mulher negra, né? Principalmente quando eu penso na minha atuação profissional, no espaço da escola, né? Então, é importante também eu, na escola, no Instituto Federal, como uma mulher negra, professora, ou seja, que é desconstruindo também determinados papéis que são colocados para nós negros, que é um espaço de poder, né? Pensar dentro de uma instituição de ensino, ser referência para que outras meninas, outros meninos negros e negras possam também ocupar esse espaço, constituir as suas identidades, né? Então, acho que dizer que enfrentar os preconceitos e discriminações é algo do nosso cotidiano, né? E quando a gente vai tendo essa consciência racial, a gente vai percebendo o quanto de preconceitos e discriminação a gente sofre. Que em determinados momentos outros, né, em outros processos, outras fases da vida, a gente não tinha esse entendimento que aquilo ali que a gente estava sofrendo era um preconceito, né? Como muitos de nós ainda não têm. Muitos desses acontecimentos também, você falou que hoje você olha e vê isso, mas muitas das coisas acontecem como se fosse natural. E, às vezes, principalmente na infância, a criança aceita aquilo, não questiona. Isso, assim, pensar que não é natural, mas foi naturalizado. Sim. Né? Às vezes, no espaço da escola, com uma ideia de que é uma brincadeira, né? Que é invisibilizado, né? Porque também discutir racismo, seja na escola, seja em outro espaço, não é todo mundo que quer fazer esse enfrentamento. Então, muitas vezes, as pessoas se sentem mais confortáveis silenciando essas questões, ou até culpabilizando aquele sujeito que sofre o preconceito, né? Por isso, a gente foi, principalmente na escola, a gente foi silenciando, né? E apagando determinadas coisas de uma suposta ideia de uma escola sem corpo, né? Mas essa escola está aí, né? E ela é formada por essas diferenças, sejam raciais, né? De orientação sexual, de gênero, por exemplo, né? Enfim. Então, eu queria agradecer, Marli, sua presença, sua prestatividade de nos ajudar, de se colocar disponível para esse diálogo, para essa conversa, e vai ser sempre um prazer outras conversas. Obrigada, Ana, parabenizar o grupo, o professor, né, pela essa iniciativa, que eu acho que é super importante a gente estar abordando essas questões, não só na escola, né, como em todos os outros espaços.